Zambelli, notícia do dia. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, decretou a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli, que foi condenada a 10 anos de prisão por aquela invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça que a gente acompanhou bastante por aqui. Essa decisão do STF foi tomada depois de um pedido da PGR, quando a gente ficou sabendo ontem que a deputada, durante uma entrevista, falou que estava fora do Brasil, que ela tinha saído do Brasil. A gente tem informações de que ela está nos Estados Unidos, falava da viagem também com destino à Europa e criou-se um imbróglio nesse sentido. Agora cedo a gente teve a determinação do ministro Alexandre de Moraes, que foi o pedido de prisão ali oficial da Carla Zambelli, também a inclusão dela na lista da Interpol, e agora há pouco acabou de sair uma nota da deputada federal Carla Zambelli falando sobre a decisão do STF, que ordena a prisão preventiva e imediata dela, chamando, Reinaldo, de uma decisão ilegal, inconstitucional e autoritária. Ela que diz, abre aspas, nossa Constituição é clara, um deputado federal só pode ser preso em flagrante e por crime inafiançável. Nada disso ocorreu. Ainda assim, um único ministro decidiu de forma monocrática rasgar o devido processo legal, ignorar a imunidade parlamentar e violentar a democracia. Ela levantando os argumentos que ela já tinha dado mais cedo também, agora reforçando o ponto ali de crítica ao Moraes e dizendo então que estão rasgando a Constituição, tio Rei, é isso mesmo? Estão rasgando a Constituição segundo o entendimento que a Carla Zambelli, muito particular, que a Carla Zambelli tem da Constituição. Aliás, ela tem entendimentos muito particulares, tanto é que aqui ela se manifestou em favor do golpe de Estado, né? Ela defendeu o golpe de Estado, ela incitava claramente os militares a não bater continência para o Lula, como ela dizia. Não é isso? A Carla Zambelli tem uma compreensão muito particular da lei quando ela se juntou com um hacker para invadir o site do CNJ. Ela está condenada à cadeia por isso. 10 anos de cadeia, regime fechado. Né? Ela tem um entendimento muito particular da Constituição, das leis, quando saiu na véspera da eleição perseguindo uma pessoa com um revólver na mão nas ruas. Ela está condenada já há 5 anos por isso, tem um pedido de vista, mas já tem maioria para condená-la. Então, a Carla Zambelli sempre tem um entendimento muito particular da Constituição e também é muito curioso, esta senhora é uma megalômana, né? Ela gosta de se atribuir, mesmo no movimento da direita, sempre foi assim, uma importância que nunca teve, não é? Mas ela, mais 900 mil votos, ela herdou os votos de Joyce Hasselmann, não é? Caiu em desgraça, e depois ela própria acabou caindo em desgraça no bolsonarismo também, em razão dessas suas atitudes salientes, né? Ninguém gosta dela, a verdade é essa, nem no bolsonarismo. Ela vivia reclamando que ela tinha sido abandonada pelo Jair Bolsonaro, né? Ela se mandou do Brasil, fez um vídeo, e nesse vídeo diz claramente que está fora do Brasil para resistir às decisões do Supremo. Então ela se coloca numa posição, antes mesmo da prisão preventiva ser decretada, ela se colocava já numa condição de foragida da justiça, né? Ela fez isso, ela divulgou esse vídeo ontem, né? Afirmando que vai lutar nas cortes europeias, mundo afora, contra aquilo que considera não ser mais uma democracia no Brasil, que é uma ladainha que eles têm muito, né? A Carla Zambelli, portanto, fazer essa avaliação que ela faz da Constituição, sim, um deputado, segundo o artigo 53 da Constituição, deputado ou senador, só pode ser preso por flagrante de crime inafiançável. E ainda assim, depois, a prisão é submetida no prazo de 24 horas ao pleno das respectivas casas, precisando, para ser mantida, de maioria absoluta. Muito bem. Acontece que nós não estamos lidando com prisão em flagrante. Nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de uma prisão que decorre de um processo judicial em que ela já é condenada. Ela já foi condenada, caberia os embargos e pronto, e não mais do que isso, os embargos de declaração, né? Nem mesmo embargos infringentes existiriam, né?
caberia os embargos de declaração só para especificar ali, esclarecer algo da decisão, quando houvesse essa decisão, quando houvesse, então, a formalização da decisão, ela já é uma condenada. Ela já é uma condenada. Não se trata de prisão em flagrante. Ela é uma condenada e ela saiu do Brasil para que a lei penal não fosse cumprida. É simples. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Os deputados e os senadores não são imunes ao artigo 312 do Código de Processo Penal, havendo a condenação. E a condenação já existe, não é? Então, ela agora existe a ameaça de não cumprimento, o risco de não cumprimento da lei penal. Existem 4 casos de prisão preventiva no artigo 312 do Código de Processo Penal e existe uma quinta possibilidade num outro artigo. Os 4 são manutenção da ordem pública, manutenção da ordem econômica, risco à instrução criminal e ameaça à instrução criminal e risco de não cumprimento da lei penal. Aí se trata do risco de não cumprimento da lei penal. Ela fugiu para não cumprir a lei, não é? Então, prisão preventiva, mas isso, que a prisão preventiva dela seria decretada, isso era líquido e certo. Ela anunciou a fuga, não é? Até ontem não se podia falar em fuga. Eu já falei em fuga ontem, porque, afinal de contas, condenada, sabendo que vai ser presa, ela foi embora, né? Aí a Procuradoria pediu a prisão preventiva, né? E você veja, ela tinha tido passaporte retido, é uma das medidas cautelares que se pode colocar, previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ela tinha o passaporte recolhido. O passaporte foi devolvido a ela, né? Como a gente vê, talvez tenha sido um erro, né? Porque ela saiu do Brasil, como o passaporte não estava retido e como não havia proibição de sair do país, ela saiu, mas saiu e anunciou que estava fugindo, o que é muito curioso, é próprio dessa senhora, né? Ela faz essas coisas. Se você quiser saber, no entorno bolsonarista, o Sóstenes Cavalcante defendeu, o Gustavo Gayer defendeu, ali, um fazendo só o saludos à la bandeira, como se diz na Espanha, né? Fazendo de conta que está preocupado, que é o Sóstenes. O Gayer, porque, enfim, também é um radical, um extremista. Mas no entorno do Bolsonaro não há felicidade com esse negócio, porque ela, na verdade, lança a suspeição sobre todos os outros, né? E aí o Lindbergh, por exemplo, entra com um pedido para que o Bolsonaro passe a usar tornozeleira. Porque, bom, uma já fugiu. Será que ele pode fugir também? Até acho que a tornozeleira não vai ser concedida. Enfim, acho que o pedido não será aceito. Mas levanta uma questão, né? Levanta uma questão. O que vai acontecer, né, com essas outras pessoas à medida que se aproximar a evidência de que serão condenados? Porque serão condenados, né? Esses 8, esse núcleo duro ali do golpe, né, esses começarão a ser ouvidos na próxima segunda-feira, tem uma semana para ouvi-los, eles vão ser condenados. Não há a menor possibilidade de que não sejam. Por quê? Porque está tudo combinado? Não. Por causa dos autos. Por causa dos autos. Né? Ontem, o Alexandre suspendeu o sigilo dos testemunhos, né? Daquilo que as testemunhas disseram. Tanto as testemunhas evocadas pela acusação como as apontadas pela defesa. E nós vimos, Nath, o que não tem defesa. Não tem defesa. Está lá o Batista Júnior dizendo, sim, foi isso mesmo, minuta do golpe. Eu perguntei, isso supõe a não assunção do eleito? Aí o general Paulo Sérgio, que era ministro da Defesa, sim. Então, tô fora. Golpe. Aí tem para defender quem? Tarcísio de Freitas, não sei o quê, falando que ele é uma boa pessoa.
Rogério Marinho, nunca se falou de golpe. Mas ninguém participou. Os que participaram, inclusive o Freire Gomes tentou dar uma livrada ali, mas não teve jeito. Então vai todo mundo para a cadeia. Vai todo mundo ser condenado. Vai para a cadeia. Regime fechado. Eles vão esperar isso acontecer? Eu não sei. A Carla Zambelli é um péssimo exemplo da turma. O Eduardo, nem ainda há persecução penal propriamente contra ele. Ele é investigado em inquéritos. Ele já se mandou, está lá fora, fazendo campanha contra o judiciário brasileiro. É claro que isso coloca uma questão para o Poder Judiciário. Será essa gente toda, né, precisamos ficar atentos. O Bolsonaro está com o passaporte retido. Né? Ele já não pode sair, mas não está com tornozeleira. Agora, não sei. Né? Acho até que, por enquanto, não se vai tomar essa decisão. Mas se coloca a questão. Né? E aí, claro, essa senhora muito criativa, né, vem com essa de que a prisão preventiva de uma condenada pela justiça é uma prisão preventiva ilegal, porque, afinal, a Constituição só prevê no artigo 53 prisão em caso de flagrante de crime inafiançável. Sim, mas ali não se está lidando com a condenação. Porque ela já é uma condenada. É uma condenada, para que não se cumpra a lei penal, saiu. Mas isso não é uma interpretação minha. Isso é uma confissão dela. Ela está dizendo, eu estou indo embora porque eu não quero cumprir a lei penal, porque eu acho que o Brasil não é mais uma democracia, porque agora eu vou lutar contra o judiciário nas cortes internacionais, porque estou sendo perseguida. E o caso da Zambelli é curioso, porque, ainda que ela seja investigada no inquérito 4781, que é o das fake news do STF, e também no das milícias digitais, mas isso está em curso ainda. Né? A condenação dela nem tem a ver com as lambanças golpistas. E olhe que ela apoiou ativamente o golpe. É preciso que nos lembremos do vídeo dela perguntando aos generais do alto comando se eles iam bater continência para o Lula. Incitamento ao golpe. Né? Mas ela não foi condenada por isso. Ela nem está na ação penal. Ela foi condenada porque ela se juntou a um hacker para invadir o sistema do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, para colocar lá um pedido de uma ordem de prisão, aliás, expedida pelo próprio Alexandre contra o Alexandre, que foi o que gerou, nós temos nos acampamentos as pessoas histéricas, se enrolando na bandeira, gritando e não sei o que, um negócio pavoroso, né, de gente que reza para pneu, né, comemorando e tal. Foi por isso que ela foi condenada. Foi por isso. Né? E o outro por causa da arma. Nem tem a ver com essa coisa do golpe. Então, ela nem pode dizer uma perseguição de natureza política. Não existe perseguição política no país, empreendida pelo Judiciário. Não existe, ou pelo Ministério Público. Não é? Já existiu. Não existe hoje. E, portanto, ela não pode nem alegar que seja questão política. Não é? Parece estar na Flórida e diz que vai para a Itália, se entende, porque ela tem cidadania italiana. Né? E aí vamos ver o que se dá em relação à extradição. Né? Foi pedido que seu nome seja incluído na lista vermelha, no alerta vermelho da Interpol. Vamos ver se vai. Né? Outras vezes foi recusado, não sei agora se vai. Se for e ela pisar em países que tem tratado de extradição com o Brasil e tal, e que não, ela vai ser deportada. Né? Na Itália, aí tem de ter uma negociação. Né? Porque não é, se ela realmente tem, parece que ela tem, a dupla cidadania,
Os italianos não extraditam seus naturais. O Brasil também não extradita seus naturais. Agora, nós temos um tratado de extradição com a Itália. Vamos pegar o caso do Robinho? O Robinho foi condenado lá. Qual foi a decisão tomada aqui? Tá bom, a gente não extradita o Robinho, mas ele vai cumprir a pena aqui e ele está jogando bola hoje na cadeia. Já houve caso de extradição? Já houve caso de extradição. Henrique Pisolato, que tinha dupla cidadania, mas foi extraditado pela Itália. O próprio Brasil já extraditou uma senhora, acho que em 2017, acusada de matar o marido nos Estados Unidos, brasileira, com dupla cidadania, mas ela foi extraditada porque se entendeu que quando ela se mudou definitivamente para os Estados Unidos, pediu cidadania americana, ela renunciou à cidadania brasileira e não poderia evocar a cidadania brasileira para se livrar do cumprimento de uma pena, de uma condenação. E ela foi extraditada para os Estados Unidos. Então, nós temos aí, nesses casos de extradição, a gente tem decisões que são excepcionais. Vamos lá. Já tem um deputado italiano que já falou assim, escuta, a Itália agora vai permitir que alguém alegue a dupla cidadania só para fugir da lei penal? Então, uma possibilidade é ela estando na Itália, que o governo negocie, né, que se faça negociação com a Itália, dizendo, tá bom, não precisa mandar a Carla Zambelli para cá, mas então ela cumpre a pena aí. E a Itália é um país que tem uma legislação muito especial em que crime e política não se misturam. Vamos pensar no Cesare Battisti? O Cesare Battisti, ele não tinha pedido cidadania brasileira, mas ele estava aqui como refugiado, e o crime de que ele era acusado na Itália, embora a motivação, ele alegasse motivação política, crime cometido nos anos de chumbo, não sei o quê, o fato o crime foi um crime comum. Era considerado um crime comum, e era um crime comum, né? Que era assassinato de pessoas. Ele dizia, por motivos políticos. A Itália dizia, não aceitamos que esse tipo de crime seja considerado um crime político. E ele acabou, e o Cesare Battisti acabou sendo extraditado. O Brasil vai conversar com a Itália e dizer assim, não, esta senhora, ela não está sendo acusada, ela não, a acusação, a condenação dela nada tem com as suas opções políticas, nada tem com as suas opções ideológicas. Foi outra coisa. Ela cometeu um crime na rua perseguindo uma pessoa com arma, ela resolveu invadir o site daquilo que é, em última instância, o sistema judicial brasileiro, né? Que é o Conselho Nacional de Justiça. Esse é o crime dela. E por isso ela está condenada. Então não vamos confundir crime comum, isso é um crime comum, né? Crime comum no sentido de que não é um crime político, com crime político. Então, pedimos que vocês, já se não querem extraditar, existe essa possibilidade, mas é remota, se ela tiver a mesma dupla cidadania e estiver na Itália, se não quer extraditar, se ela estiver lá, então que ela fique presa aí na Itália. Não é? A exemplo do que nós fazemos com o Robinho. Vamos para a reciprocidade, né? Ele cumpre pena aqui, né? E ela cumpre pena aí. Pronto. Né? E se respeita, sim, o tratado. Né? Agora, simplesmente usar a dupla cidadania para fugir de uma punição da justiça, aí não vale. Né? Aí não dá, aí não é aceitável. Não sei como vai ser essa negociação. Né? Agora, essa alegação dela de que ela é deputada e, portanto, ela não poderia sofrer uma imputação, isso é absolutamente ridículo, não procede,
né? É mais uma dessa senhora que não procede, né? O bolsonarismo, evidentemente, está irritado com ela, porque quando ela faz isso, ela joga, ela ilumina, digamos assim, quem é essa gente, né? Porque, no fim das contas, a Zambelli, no universo bolsonarista, ela não é ninguém, né? Mas teve lá a sua importância, né? Uma importância autoatribuída na maioria das vezes, né? Quando se colocou como uma bolsonarista radical, conseguiu seduzir ali e tal, e, portanto, teve realmente aquela votação extraordinária, com votos, insisto, que não eram dela. A primeira votação dela, ela se elegeu à esteira da Joyce Hasselman. Depois ela herdou os votos, né? Tentando ali ser a primeira dama do bolsonarismo. E nunca foi, porque a família nunca gostou dela, né? Ela tem justamente essa coisa megalômana de se atribuir um excesso de importância. Então, agora mesmo que ela faz o vídeo, sairei para denunciar as cortes internacionais. E ainda se confessa uma farsante também, né, no vídeo de ontem. Porque ela tinha pedido, Daniel Bialski, que é o seu ex-defensor, né, que renunciou à causa, né, no que faz muito bem, acho eu, né? Conheço o Daniel, mando um abraço, um excelente profissional, né? Caiu fora, porque ela tinha dito, já tinha ali a conversa de que ela pediria para que a prisão, para cumprir a prisão em regime domiciliar, né? Porque ela alega doença, que está com doença. Tal. Aí ela fez um vídeo ontem em que ela diz duas coisas, que primeiro ela saiu do Brasil para se tratar, e depois ela diz, mas eu descobri, na verdade, que meu problema não é médico. É que eu estava, em última instância, estava com muita coisa entalada, eu precisava falar, eu precisava me expressar. A minha doença, gente, é que eu estava calada e tal. E voltou a dizer, né, que a eleição de 2022 foi fraudada. Porque ela precisa arrebanhar o apoio dos extremistas de direita do país, né? Ali daquele núcleo mais renitentemente bolsonarista, né? Então, voltou a dizer a eleição de 2022 realmente foi fraudada, o Bolsonaro não perdeu, isso daí, tá. Então, retoma esse discurso, né? Porque ela precisa também criar a versão de que ela está lá fora porque ela precisa dizer coisas que aqui ela não poderia dizer. Ah? Em suma, criminosos sempre criam versões muito virtuosas dos seus crimes. Né? Então, desde aquele que faz apologia do Comando Vermelho e reveste isso de interesse estético, né? Sim, eu estou falando do tal pose do rodo, né? E se cai na conversa, muita gente cai na conversa, né? Então, estética do quê? Do CV, do fuzil, do não sei o quê? Né? Tem essa conversa, né? Até aquela que diz, não, eu estou, na verdade, resistindo resistindo o quê? Só se for resistindo à democracia, só se for resistindo à Constituição, né? Espero, não sei se ela vai entrar no alerta vermelho, espero que entre, e se isso resultar em prisão, tanto melhor, né? Ou então que, estando na Itália, não havendo extradição, já há precedentes, a do Henrique Pisolato, não havendo a prisão, que então ela cumpra a pena lá na Itália, né? Mas, claro, ela se vê de outro modo, ela se vê passeando pelo mundo. Aliás, parece que tem recursos, teria arrecadado, sei lá, acho que 235 milhões. Quanto? Acho que eram 235 milhões, se eu não me engano. Vou checar aqui certinho. 1.000, né?
Isso, perdão. É isso. Eu tinha um 287 na cabeça, não sei, mas de qualquer modo, teria arrecadado isso, o que eu acho sempre fabuloso, né? Assim como achei fabuloso o Bolsonaro ter arrecadado 17 milhões, né? Enfim, vamos Agora ver. tem Pix automático, né, tio Rei? Se alguém quiser programar um pra gente aí... Não, veja, se alguém quiser me mandar Pix, eu não quero saber quem é, entendeu? E tal, é a minha velha história, né? Que eu já falo desde os relógios que o Bolsonaro ganhou. Se alguém quiser me mandar um Patek Philippe de ouro rosa, eu tenho o modelo, tudo certinho, mas manda anônimo, só quero certificado de que é verdadeiro, né? Porque eu também não quero saber quem é, porque eu não vou fazer favor nenhum. O único favor que eu vou fazer é aparecerei aqui com a Nath, com o meu Patek Philippe. Doações anônimas, beleza. Eu não tô com nenhum aqui para mostrar, não, tio Rei, mas aí a gente vai nesse tom e a gente até